Afinal, quem foi John Dalton? Ele nasceu em 1766 e viveu até 1844. Foi um químico, meteorologista, físico inglês, um dos mais destacados cientistas do mundo. Descobriu a anomalia da visão das cores, conhecida como o daltonismo. Foi o fundador da teoria atômica que revolucionou a química moderna. O modelo atômico de Dalton baseou-se em duas leis: a lei da conservação de massa e a lei da composição constante. A lei da conservação de massa diz que a matéria não é criada ou destruída em um sistema fechado. Isso significa que, se tivermos uma reação química, a quantidade de cada elemento deve ser a mesma nos materiais iniciais e nos produtos. Usamos a lei da conservação da massa sempre que balancearmos reações. A lei das proporções constantes diz que um composto puro sempre terá os mesmos elementos nas mesmas proporções. A teoria atômica de Dalton pode ser dividida em 4 partes. Na primeira parte, ele propôs que toda matéria é composta por pequenas partículas indivisíveis chamadas átomos, que ele imaginou como partículas sólidas, maciças, duras, impenetráveis e móveis. Essa teoria também foi chamada de modelo de bola de bilhar. É importante observar que, como Dalton não tinha os instrumentos necessários para ver ou fazer experiências com átomos individuais, ele não tinha nenhuma ideia sobre se eles poderiam ter alguma estrutura interna. Na segunda parte da sua teoria, Dalton propôs que cada átomo de um elemento, como o ouro, por exemplo, são iguais a todos os outros átomos desse mesmo elemento. Ele também notou que os átomos de um determinado elemento são diferentes dos átomos de todos os outros elementos. Hoje, ainda sabemos que isso é, em grande parte, verdade. Um átomo de sódio é diferente de um átomo de carbono. Na terceira parte da teoria atômica de Dalton, ele propôs que os compostos são combinações de 2 ou mais tipos diferentes de átomos. Um exemplo de um desses compostos é o sal de cozinha. O sal de cozinha é um composto de 2 elementos diferentes, com propriedades físicas e químicas únicas. O primeiro, sódio, é um metal altamente reativo. O segundo, o cloro, é um gás tóxico. Quando eles reagem, os átomos se combinam a uma proporção de 1 para 1 para formar os cristais brancos de cloreto de sódio, o mesmo sal que utilizamos em nossa cozinha. Na quarta e última parte da teoria atômica de Dalton, ele sugeriu que as reações químicas não destroem ou criam átomos. Elas simplesmente os reorganizavam. Usando de novo o nosso exemplo do sal, quando o sódio se combina com o cloro para formar o sal, os átomos de sódio e de cloro ainda existem. Eles simplesmente se reorganizam para formar um novo composto. A teoria atômica de Dalton foi a primeira tentativa de descrever toda a matéria em termos de átomos e de suas propriedades. Dalton baseou sua teoria na lei da conservação das massas e na lei das proporções constantes. Podemos dividir sua teoria em 4 partes. A primeira parte de sua teoria afirma que toda a matéria é feita de átomos que são indivisíveis. A segunda parte da teoria diz que todos os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa e propriedades. A terceira parte diz que compostos são combinações de 2 ou mais tipos diferentes de átomos. A quarta parte da teoria afirma que uma reação química é um rearranjo de átomos.